Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Alguém me pediu, algum dos colegas de vocês, né, me pediu aqui para tirar uma dúvida com relação ao exercício 521A, que fala assim: os coeficientes médios de atividade do HBr, né, o brometo de hidrogênio, ácido bromídrico, em três soluções aquosas diluídas a 25 graus Celsius são 0,930 a 5,0 milimol por quilo, 0,907 a 10 milimol por quilo e 0,879 a 20 milimol por quilo. Ponto. Estime o valor de B de bola, B de Brasil, na lei de De-Broglie generalizada, faça C igual a zero. Então, primeira coisa, vamos aqui lembrar, né, que nós temos a concentração, a molalidade, né, em mol por quilo, e o coeficiente de atividade gama, tá, correspondente. Então, os valores que ele deu para nós, vou colocar, como ele colocou 5 milimol, eu já vou colocar, convertendo aqui para mol por quilo, tá? 0,005 mol por quilo é 5 milimol, né? Neste caso, ele está falando que o coeficiente de atividade gama, né, foi de 0,930. Só para ficar igualzinho à notação do livro do Atkins, né, é o gama, coeficiente de atividade médio dos íons, né, gama mais menos, mais de cátion, menos de ânion. Depois, quando a molalidade era de 10 milimol, ou 0,010, aí o gama mudou para 0,907, tá? 0,907. E, finalmente, quando a molalidade foi de 20 milimol, ou 0,02, aí, então, o gama foi para 0,879. Bem, e ele fala, então, para estimar o valor de B na lei de De-Broglie generalizada, considerando C igual a zero. Quando ele fala C igual a zero, é porque está se referindo também à equação de Davis, que lá na 10ª edição, está na página 228, equação 5F.11b. Isso na 10ª edição, tá? Se você for para a 9ª edição, é outra página e outra numeração. É bom a gente lembrar, gente, por que a lei limite de De-Broglie se chama limite? Justamente pelo fato de que a ideia é que no limite do coeficiente de atividade, gama, né, mais menos, quando a molalidade da solução tende a zero, isto é, diluição infinita, o valor de gama tende a 1, tá? Então, nós podemos acrescentar aqui um ponto, né, por nossa conta, que é, embora esse ponto não esteja no enunciado, não está aqui entre os valores, ele só colocou 3 pontos, nós podemos incluir um quarto ponto aqui. Que ponto que é esse? Quando a molalidade for do soluto, né, do HBr, for zero, isto é, na verdade, quando a gente tivesse solvente puro, né, quando nós tivéssemos somente a água e nada de HBr, o coeficiente de atividade gama seria unitário, tá? Bem, com esses 4 pontos, é possível, então, nós resolvermos a questão e chegar no valor de B. Antes de fazer isso, deixa eu colocar para a gente lembrar aqui
como que é a equação, né, da lei limite de Debye-Hickel. Então, ele fala que o logaritmo na base 10 de gama mais menos é igual a menos A, tá? Menos A, que multiplica o módulo do produto Z mais por Z menos. O que é Z mais e Z menos? A valência do cátion multiplicado pela valência do ânion. Aqui no caso do soluto HBr, nós temos o cátion H+. Então, Z mais é igual a mais 1. Z menos é a valência do brometo, que, portanto, é menos 1. Como são dois íons monovalentes, né? Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Em módulo, isso aqui dá, portanto, 1. Tá? Que multiplica o quê? Que multiplica a raiz quadrada da força iônica. Então, esta é a lei limite de Debye-Hickel. Por sua vez, o que é a força iônica? A força iônica I, ela é igual, dada por uma equação seguinte, metade, meio, que multiplica o somatório do produto de todas as valências do iésmos íons ao quadrado, tá? Multiplicado pela molalidade do iésmo íon. Está um pouquinho diferente aqui a equação que eu escrevi, gente, porque no Atkins ele faz o seguinte, ele divide a molalidade que ele chama de B, né? Eu aqui usei W, mas podia ser B, dividido por uma molalidade B padrão, que é 1 mol por quilo, tá? Então, se você já, por isso que eu também já transformei as unidades para mol por quilo, porque daí a equação fica mais simples. Então, esse é o cálculo da força iônica, tá? Você faz isso para cada íon, tanto para cátion quanto para ânion. Em se tratando de uma espécie monovalente, como é o caso do HBr, bromo menos 1, H mais 1, acaba que resulta que, como você soma para cátion e para ânion, e só tem um ânion e um cátion, e os dois são monovalentes, então vai ser simplesmente o dobro da molalidade. Mas como tem esse meio, né, esse fator aqui meio na frente, acaba que a força iônica fica igual à própria molalidade neste caso, tá? Se fosse um sal que tivesse valência mais 2, mais 3, algo assim, né, já seria diferente a força iônica, porque daí leva em conta a valência dos íons, tá? Então, aqui só coincide que a força iônica vai ser igual à molalidade, porque se trata de uma espécie monovalente. Agora vamos pegar a equação da lei de Debye-Hickel generalizada, ou também chamada de estendida. Então ela muda um pouquinho. Antes de dar prosseguimento, deixa eu comentar que esse valor de A aqui, nessa equação, né, esse A aqui, ele vale para soluções aquosas a 25 graus Celsius, 0,509 aproximadamente, tá? Mas somente para solvente água na temperatura de 298 Kelvin é que o A vale esse valor aqui. Se você mudar do solvente para outro líquido, se você pegar a água, mas mudar a temperatura e não for mais 25 Celsius, esse valor de A é diferente de 0,509, tá? Aí, para quem quiser, depois tiver curiosidade, tem equações que mostram como que se chega nesse valor de A. Bom, agora vamos mudar aqui para a lei de Debye-Hickel generalizada ou estendida. Aí vai ser o seguinte, logaritmo do coeficiente gama mais menos é igual a mesmo valor menos A, tá? Que multiplica de novo módulo de Z mais multiplicado por Z menos, multiplicado também pela raiz quadrada da força iônica, mas tudo isso aqui
dividido por 1 mais B. É esse B aqui que ele quer saber, gente. Tá? Esse B multiplicando também a raiz quadrada da força iônica. Então, agora, essa é a chamada lei de de Barrichello em verde, né? A chamada lei de de Barrichello generalizada ou estendida, que na 10ª edição corresponde à equação 5F11A. Então, na edição, 10ª edição do Atkins, é a equação 5F11A. 5F.11A. Tá? Essa é a 10ª edição, página 228. Mas o que interessa para nós, gente, é que no enunciado, no final das contas, o que ele está pedindo para vocês encontrarem é o valor dessa constante B. Tá? Esse valor, ele pergunta no enunciado, calculo B a partir desses dados da WBR. Então, está aí colocada a questão. Tá? O valor de A é 0,509. A força iônica, se vocês depois pegarem os valores de molalidade, aplicarem na equação da força iônica, vocês vão observar que é o próprio valor da concentração molalidade. Então, o que nós temos que fazer para resolver esse tipo de questão? Bom, não tem que ser com o Orange, tá, gente? Eu vou usar o Orange porque eu sou mais familiarizado com ele. Dá para fazer com o Excel? Acredito que dê sim. Eu não sei usar o Excel para esse tipo de questão, tá? Para encontrar um ajuste. Tem outros softwares que fazem ajuste? Tem. Matemática, talvez certamente o MATLAB. Tem o Maple, para quem tiver condições, né, de ter o Maple. Mas, deixa eu mostrar para vocês. Eu já resolvi, tá? Usando o Origin. E aqui estão esses 3 pontinhos aqui, esses 3 últimos, a linha ponto 2, né? O ponto aqui 3 e o ponto 4, tá? Correspondem aos pontos que foram fornecidos. E aqui já calculado com a raiz quadrada da força iônica e aqui o logaritmo do coeficiente de atividade. E aí tem esse ponto aqui foi acrescentado, é o que corresponde justamente a gama, né? Coeficiente de atividade igual à unidade, log de 1 na base 10 é 0, então está aqui o valor de ordenada 0, e para a força iônica também 0, que corresponde à molalidade igual a 0. Esses 4 pontos, vejam que essa curva vermelha fez um ajuste, eu arbitrei, né, e obriguei que o valor da constante A fosse 0,51, por causa do enunciado, e coloquei a seguinte equação. A equação é menos A, que multiplica x. O que é o x? A raiz quadrada da força iônica. Dividido por 1 mais B, que multiplica o x. De novo, x aqui é raiz da força iônica. Tá? Mas cadê o módulo das valências? Você sumiu com o módulo das valências? Sim, eu sumi para simplificar. Porque módulo de mais 1 multiplicado por menos 1 é fator neutro, né? É próprio 1. Então, eu não precisava escrever aqui. Se fosse um caso de outras valências, eu poderia ter colocado uma equação mais complicada, mas aí eu teria que também informar quais que são os valores, né, de Z mais e Z menos. Como já sabemos da química, né, que o Z mais é igual a mais 1, que o Z menos é igual a menos 1, e que o módulo desse produto é 1, por isso que a equação ficou aqui mais simples. E aí eu pedi para ele fazer um ajuste, né, e aí eu encontro que o valor de B deu 2,034 aproximadamente. Bom, mas isso é para mostrar né, já o resultado. Vou mostrar para vocês o que eu quero ensinar com essa videoaula, é como usar o Origin para resolver esse tipo de exercício. Então, eu vou fechar ele aqui, tá? E vou começar desde do início, tá bem? Então, vamos lá. Vou minimizar agora essa parte aqui da tela. Vamos lá no meu Origin. Cadê o Origin? Deixa eu abrir aqui um Origin novo. Essa versão do Origin, gente, é a 2020, tá? Aliás, 2021 já, né?
E então, talvez se você estiver trabalhando aí com outra versão do Orange, eu não sei como é que vai ser a tela de vocês, mas em princípio é a mesma coisa, tá bom? Então, vou colocar aqui que eu tenho a molalidade, que eu vou chamar de W ou B, tá? Chame de B como o Watkins faz. As unidades são mol por quilo. Aqui, se você quiser colocar a letra para ser em grego, tem que ser, se não me engano, dessa maneira aqui que aparece. Vamos ver se dá certo. Mas eu vejo. O coeficiente gama não tem. Vou escrever gama que é mais fácil, vai. Gama é o símbolo do coeficiente de atividade, tá? Gama mais menos. Ele não tem unidade, é dimensional. E eu vou pular uma linha, porque o que nós temos aqui de valores? Então, os valores eram 0,005, 0,010 e 0,020, tá? Isso em mol por quilo. Lembrar que está colocando em milimol, né? Mas eu já estou transformando para mol por quilo, tá bem? Quando era 5 milimol, o gama valia 0,930. Quando foi 10 milimol, o gama valeu 0,907. E quando a molalidade, desculpa, quando a molalidade chegou a 20 milimol, o gama foi 0,879, tá? Então, no enunciado, nós temos somente esses 3 pontos. Agora, pela própria definição da lei limite, eu posso afirmar o seguinte: se eu tivesse diluição infinita, ou seja, se a minha molalidade de HBr fosse zero, então o meu coeficiente de atividade gama tende a 1, tá bem? Bom, esses são os nossos dados brutos. Eu vou acrescentar 2 colunas, tá lá, ó, add new columns, que é esse íconezinho aqui, tá vendo? Tá, mais tem um sinalzinho de mais vermelho e tem o desenho de uma coluna, né? Eu adicionei 2 novas colunas. Além disso, eu vou pegar essa terceira aqui e vou falar para que ela seja chamada de... deixa eu aumentar aqui, né? De deslocar aqui, senão vocês não vão chegar aos comandos. Vou chamar essa coluna de X, certo? Aqui eu vou chamar de raiz quadrada, raiz de I, raiz da força iônica. E aqui eu vou chamar de log de gama. Log do coeficiente de atividade. Bom, esse é o nome das funções. Bom, agora eu venho aqui no comando coluna, ajustar set column values, né? Ajustar os valores das colunas. A força iônica, para este caso aqui, eu deixo para vocês demonstrarem isso, né? Também está explicado no texto do livro. Para este caso, a força iônica vai ser igual à própria molalidade das concentrações, das soluções, pelo fato de ser cátion e ânion, ambos monovalentes. Então, o que nós queremos é pegar uma função matemática, que está aqui em inglês, aqui embaixo, ó, SQRT, X. O que é SQRT? São a abreviatura, né, do inglês Square Root. SQ de square, quadrado. RT de root, a palavra em inglês para raiz, né? Então, SQRT, square root, é raiz quadrada de. Então, eu quero que ele me calcule a raiz quadrada dos valores que estão na coluna da molalidade. Pronto, já calculou. Ok. Então, agora a minha coluna C já tem a raiz quadrada da força iônica. Por outro lado, eu quero agora que ele ajuste e calcule para mim, na coluna D, eu vou pegar a função math, matemática, eu vou lá em log, logaritmo, e agora eu vou pedir para ele me calcular o logaritmo da coluna gama, né, o coeficiente de atividade, ou que está na coluna B. Às vezes, cuidado com esse nome de coluna, tá? Que às vezes isso dá problema no Orange. Conforme você melhor, às vezes, deixar para colocar os nomes nas colunas no final, tá, gente? Aqui no meu caso não está dando erro, não. Muito bem.
Já calculamos o logaritmo dos coeficientes de atividade, já calculamos a raiz quadrada da fraciônica. Agora eu vou marcar essas duas colunas e pedir para ele me plotar isso como pontos, tá? Como símbolos. Symbol scatter. Só os pontos isolados, sem colocar nenhuma curva. Bem, agora eu vou aumentar aqui o gráfico para vocês verem. Percebam que se você quiser aumentar isso aqui como uma reta, você até vai forçar a barra e ele vai dar um ajuste linear. Mas vai ser um ajuste bem ruinzinho, tá? Então você vem aqui em análises, agora você escolhe non-linear curve fit, né? Ajuste de curva não linear default. E deixa ele abrir aqui, está pensando. Muito bem. Aí eu vou colocar, na verdade eu já fiz aqui, tá? User defined, definido pelo usuário. Você pode então fazer diferentes formas, né, de criar uma própria função com o que você tem. Bem, deixa eu ver se eu já tenho aqui user defined. Aqui, ó. Eu já tenho uma função que eu criei aqui que se chama debye-hickel estendida. Como que foi criado essa equação? Bom, você pode usar os parâmetros, né? Então eu chamei de parâmetro A e B, certo? E o que eu escrevi? Eu falei, a minha equação vai ser menos A, que multiplica x, isso depois dividido por, aí eu coloco parênteses, 1 mais B, que multiplica x, tá? Eu preciso colocar valores, parâmetros, para inicializar o ajuste, tá? Se eu não coloco nada, tudo bem, ele parte de uns valores lá como 1 e 1, tá bem? Eu posso ir mais rápido, e aí quando eu clicar aqui, tá vendo essa uma iteração, iteration, é iteração mesmo, não é interação não, tá gente? Iteração é da matemática. Interação é ação entre. Aqui não é uma ação entre coisas, é uma iteração. O que é uma iteração em matemática? É o processo de você ficar repetindo, recalculando uma função a partir de um valor de entrada inicial. Então, veja que ele partiu, aqui estava 1 e 1, tá? Estava 1 para o A e 1 para o B. Eu fiz uma iteração e já caiu aqui os resíduos. E ele já está começando, olha só, ele já está começando a aproximar a curva vermelha aos meus 4 pontos. Eu vou colocar mais uma iteração e observe que agora vai mudando aqui os valores, tá? De A e de B. E à medida que os resíduos vão aproximando aos 4 pontinhos, vão se aproximando de um ajuste. Já está bem ajustado, mas vamos colocar repetidas vezes. Eu posso ir de uma em uma, ou eu posso ir aqui, fit until converged, né? Ajustar até convergir. Se quiser ir mais rápido, ele vai fazer isso, pronto, convergiu, tá? E aí, quando convergiu, eu venho aqui e dou um done, feito. Com isso, ele vai me mostrar esse lembrete aí, essa janela, que não é necessário. E aqui está a janelinha com os valores. Então, vejo que o valor de A praticamente, né, 0,5099, isso aqui já é praticamente 0,51, tá? Poderia ter fixado 0,51 ou mantido 0,509 agosto. E aí ele encontra um valor de B 2,03, tá? Com 3 algarismos significativos, ou 4, como queira, então o valor de B é 2,03 ou 2,032. Tá certo, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E quem quiser saber mais aí sobre modo de usar o Orange aí para criar essas funções, depois me manda uma pergunta aí, eu gravo um outro vídeo especificamente sobre isso. Obrigado, gente. Tchau.